Olá, pessoal. Agora é 21 horas e 26 minutos do dia 13 de 4 de 2020. Meu nome é Luciano Ayan, na verdade, meu pseudônimo para Carlos Augusto Moraes Afonso. E esse aqui é o terceiro vídeo do dia. Eu tinha planejado apenas dois, né? Sempre fazendo no máximo dois por dia, mas de vez em quando tem algum tema adicional para comentar, vale a pena, né? Fizeram um questionamento para mim a respeito assim, o que você tem contra pessoas como Guilherme Fiuza e como o Rodrigo Constantino? Não, tecnicamente não tenho nada em relação a caráter assim, dessas pessoas. Eu já participei, inclusive, de lutas de grupo de ação, junto com o Constantino. Eu acho apenas. Eu vou explicar aqui qual é o problema que eu vejo, né? Eu acho atitude. Se eu digo que a atitude de alguém é desprezível, imoral, eu não. Também eu não estou lendo mentes para saber quais são os motivos de cada um. Eu sou contra aquelas pessoas que falam assim, tá recebendo dinheiro para ter opinião. Eu não sei, não dá para saber, não interessa, tá? Não me interessa saber quais são os motivos particulares, porque eu teria que ler mentes e eu não faço isso, tá? Mas eu posso julgar o discurso de alguém e a atitude de alguém. Então, quando eu falo de, por exemplo, pessoas como Constantino, pessoas como Fiuza, e essa direita aí, que eu tenho um termo legal que eu ouvi aqui, o Renan do MBL utilizou, que é o mais ou minion, né? Que é o pessoal que passa pano para o setor autocrático, né? E, é, e tenta dar uma impressão de que é mais moderado, quando na verdade não é, né? E a gente precisa entender o que é que está acontecendo nesse, né? Quando eu falo assim, o que a gente tem notado quando eu faço minhas análises assim sobre política, eu também vou levar em conta as experiências que eu assisti, né? As coisas que eu presenciei, né? Por exemplo, eu lutei com essa direita. Eu entendo que a direita brasileira ela está num ponto sem volta, tá? Ela está se queimando, ela não tem, ela está numa situação hoje, inclusive a direita democrática, tá? E eu não considero o Constantino parte dessa direita democrática, tá? É, ele é defensor de um presidente autocrático, de orientação autocrática. Ele escolheu o caminho dele, problema dele, né? E ele vai ter que ficar argumentando, fazendo toda esse jogo retórico para poder esconder isso aí, mas o que ele pode fazer? Não dá para mudar a realidade, né? As ações do Bolsonaro não estão sob o controle de uma pessoa como Constantino. As ações do Bolsonaro não estão sob o controle de uma pessoa como Fiuza. Então eles vão ficar com o ônus do que vai vir, das tentativas que o Bolsonaro vai ter que ter daqui para frente. É uma escolha, né? Eu espero que uma pessoa como o Constantino tenha feito o seu cálculo de riscos e feito as suas escolhas, né? E espero que do lado dele, ele, no final das contas, ele esteja satisfeito com o que ele quer. O problema é dele, né? E do meu lado, eu vou fazer a análise do lado de fora, porque eu vejo assim, primeiro, para jogar bem limpo, tá? Meu perfil hoje, tá? Ele está muito mais próximo de um centrismo, embora eu seja hoje muito mais progressista do que eu era há 6 meses atrás. Eu acho que o estudo sobre seitas ele mudou muito minha perspectiva. Tá? Então, eu não estou aqui falando de disputa de espaço na direita, não. Eu acho que deve ter uma direita, sim, democrática, para lidar contra pessoas como essa turma guedista, tipo Constantino, né, que é pró-Guedes, né, e esta turma olavista, que é que manda no jogo do governo. Né? Que ambos os setores, os guedistas e os olavistas, são autocráticos, de orientação autocrática. Embora a pose que essas pessoas tipo Constantino façam, democracia, eles não ligam, eles não se importam, eles não se interessam pela democracia e não podem se interessar. Esse é o problema. Uma coisa aconteceu, eu participei de um evento liberal e eu estava achando muito bizarro no começo, nos primeiros 3 meses desse mandato, tá? Entre janeiro e março de 2019, os linchamentos e como esse pessoal guedista ficava quietinho. Vocês não estão se interessando. A gente está vendo um setor sectário olavista linchando pessoas da Blase em público, dando um papelão, um vexame, e vocês não se importam. É isso.
Tá, então eu tinha esse questionamento, eu fazia. Era um momento que eu ainda tinha uma crença, tá? Alguma expectativa de que haveria futuro para essa direita, tá? Eu não tinha ainda feito a. Sabe quando você faz aquela desconexão? Não, não, isso aqui não vale a pena mais investir mesmo, né? E aí, nesse evento, alguém me chamou para conversar, trocar uma ideia, né? E a pessoa era um desses liberais, com influência, né? Buscando cargos em gabinetes, né? Tinha uma posição e queria uma outra. E ele defendia o seguinte: eu acho que você está errado com esse negócio de ficar querendo evitar ou defendendo que os generais, o melhor, o cara era liberal, tá? Desses liberais econômicos guedistas, né? O melhor é deixar esses caras serem linchados e aí a gente liberal pega algumas posições e não tem problema se os olavistas comandam, né? Não tem problema, porque vai sobrar alguma coisa pra gente. Falava assim, né? Falei, caralho, mas que nível de gente vocês estão querendo colocar em governo com esse tipo de atitude, né? E esse cara, ele defendia a lógica do Pinochet. É que sabe aquele liberalismo econômico e não se importa se o presidente é um autocrata. Então a gente começou a observar que essas pessoas guedistas eram realmente esse perfil. E aí eu comecei a mapear algumas pessoas. Falei, vamos observar o que esses caras estão fazendo e como é que esses caras vão começar a mudar o discurso. E uma das mudanças de discurso que esses caras vão fazer é o seguinte: diante de uma atitude autocrática, de orientação autocrática de um presidente, vai fingir que não existe, mesmo sendo um liberal, mesmo tendo um histórico de liberal. Então a gente começou a notar que, tá, tem alguma coisa de errado, né? Só que tem um detalhe aí, né? Esses caras, eles são extremamente oportunistas. Eles não ligam, né? Então eles tentam ter um fôlego para a economia para poder justificar benefícios de alguns, não sei de quem, não vou dizer nome, né? Justificar buscar sua moeda social, né? Eles não se importam se a sociedade ela entra em colapso, o que o importa é só o benefício imediato, né? É o típico liberal que negociaria com o Pinochet. Ah, não, mas tá dando ganho para a economia, então não tem problema perder a liberdade. E então a gente vai fingir que não existe risco de perda da liberdade, mesmo que a gente tenha visto Eduardo Bolsonaro falar em AI-5 duas vezes, ameaças à imprensa, inclusive de corte de concessão, secretário da SECOM falando, vamos, como é que chama? Tirem seus anúncios aí desses meios. Quer dizer, o uso da máquina do Estado como bens privados. Não tem nada do liberalismo original nisso aí. Tá? Apenas uma turma que faz arranjos em termos de economia e não liga se democracia se perde. Só que tem um detalhe. Esta turma de liberais econômicos é de segunda categoria nesse jogo. Porque quem manda nesse jogo autocrático são os olavistas. Então eles entram para ficar com o segundo escalão. Por exemplo, essa turma do liberalismo econômico gostaria que o Brasil negociasse com todo mundo. Gostaria, livre mercado, eles falam. Mesmo que o país seja autocrático, vire uma autocracia, eles não se importam, né? Eles gostariam de negociar com todo mundo. Seria um dos princípios do liberalismo. Só que aí os olavistas estão falando assim, pedindo aí para tirar que a Tereza, a ministra Tereza da Agricultura, não negocie mais com a China. Tá aí. Vocês, liberais econômicos do governo, vocês são de segunda categoria. Vocês têm um valor menor. Vocês já entraram nesse jogo valendo menos. Então, de que adianta Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza fazer essa pose de arrogante se diante de olavistas vocês sempre ficam de cócoras? Vocês ficam de cócoras. E aí são repugnantes. Então, vocês não podem ser respeitados porque nem os olavistas, que são aqueles que vocês têm que bajular, mesmo que bajular de maneira disfarçada, eles não os respeitam. Se eles não os respeitam, por que as outras pessoas vão respeitá-los? Então, o máximo que se deve fazer com pessoas tipo Fiuza e Constantino é desmascarar, refutar, expor truque. Porque eles vão ser sempre assim.
Eles, no jogo pesado, no jogo de linchamento, quem manda são os olavistas. Eles têm que entrar com dinheiro, com a política econômica para financiar esta baixaria. Né? É um jogo de esgoto, tá? É um jogo de humilhação pública, ele é um jogo de rebaixamento civilizacional. Não tem nenhum princípio liberal dos tempos do liberalismo clássico. É uma política apenas de bajulação. Né? O discurso, a gente observa, então de repente aparece esses Constantino da vida falando assim: eu sou um moderado, né? Eu sou a voz da razão. Voz da puta que o pariu. Isso é voz da bajulação, né? E faz aquela pose assim, não, olha, pelo menos tem os radicais de centro, radical de centro, olha só, né? O radical de centro aqui e os olavistas aqui, e eu fico no meio termo, tá? Então, mais ou menos assim, né? Então você tem o governo aqui, que é o radical, né? Aí você tem o ISIS aqui, aí fica a Al-Qaeda aqui como o moderado. Vocês enganam quem com esse truque, porra? Agora, assim, nem vou comparar vocês à Al-Qaeda, tá? Porque, por exemplo, o ISIS, ele pelo menos vão, as últimas consequências, um Al-Qaeda iria, que seriam apenas, assim, um bando de bajuladores desses grupos extremistas, tentando fingir, então, que existe um meio termo entre uma visão que busca uma estabilidade em termos de democracia e a visão que quer o caos, porque vocês são muito oportunistas. Vocês, então, o que a gente pode fazer? Só expor esse tipo de coisa. Então, esse é o problema, a contradição. Todo o discurso desses caras tipo Fiuza, Constantino, ele é contraditório. Eles não conseguem, eles não têm um valor que eles podem defender. Não tem. Por que eles não podem? Porque tudo que eles estão defendendo hoje, se o PT fizesse anos atrás, eles iriam dizer, não, aí é autoritarismo, aí não pode. Então eles não têm valores. Esse é o problema. O liberalismo econômico dessa turma guedista, ele usa aquela lógica nihilista. Nada é verdadeiro e tudo é permitido, desde que a economia funcione. Tá bom. Então não existe certo e errado. Não tem problema se aliar a um autoritário. Ah, se não tem problema se aliar a autoritário, então por que vocês ficam todos bravinhos quando são expostos, quando são desmascarados? Se nada é verdadeiro e tudo é permitido, por que vocês se preocupam com a imagem de vocês? Então, esses liberais econômicos, tipo essa turma guedista, que tá aí falando em cloroquina, tá se aliando, sabe, começou a puxar saco dos olavistas de novo, né? E depois vão ser descartados, eles sempre vão perdendo valor, porque são muito oportunistas. Tá? Os olavistas sabem. Os olavistas sabem que são oportunistas. Esse é o perfil que, se fosse pro ISIS, ia ficar muito tempo lavando banheiro. Porque eles sabem, existe sempre quando você se junta a um grupo fundamentalista ou puxa o saco deles e vai, não, eu discordo disso aqui, eu discordo aqui, mas estou te ajudando, tá? Sempre que fizer isso, vai ser considerado de segunda classe. Então eles sabem, os olavistas já sabem que esses guedistas são oportunistas. São de quinta categoria. É a escória do liberalismo, né? Mesmo que eu não participe mais da direita, mas eu participei por muito tempo, eu lutei com eles, né? Eu vou dizer, eu tenho vergonha. Essas pessoas guedistas, esse setor guedista, ele é moralmente inferior porque ele é oportunista. Pelo menos os bolsolavistas, os olavistas, eles têm uma crença, eles são fanáticos, eles são antissociais, eles querem o caos, eles não se importam se esse país entra em colapso. Eles estão fazendo o trabalho deles, mas eles acreditam. É como de novo, aquela cena do Bacurau. Eu vou colocar de novo aqui na descrição, como eu já fiz em outros vídeos, essa cena do filme Bacurau. Você tem pessoas que são imorais, eles são indecentes, eles são apartados da civilização, mas eles têm valores. E aí você tem esses liberais guedistas que não têm valores. Então eles tentam se aproximar um pouco, se aproxima um pouco aqui dos fanáticos. Aí depois faz uma crítica aqui pro pessoal que realmente é democrático e fala assim, eu sou aqui a posição do meio. E vai dando uma de oportunista. Né? Sempre é o espertão. Mas eles são vistos com desconfiança também pelos fanáticos, né? E as pessoas pró-democracia podem achar contradição o tempo todo. Né? Então, por exemplo, esse discurso aqui bolsonarista. Tá. Num bolsonarismo implementado, de você falar assim, Congresso não presta, governadores não prestam, STF não presta, só o que presta é poder concentrado no executivo.
Tá, quem é que ganha nesse jogo? Os olavistas vão ganhar muito mais, porque eles estão dispostos a correr muito mais riscos. Então essa turma guedista vai ajudar, vai ter o seu carguinho, alguns vão ganhar carguinhos, outros vão ficar só com moeda social ou vão ganhar dinheiro nas redes sociais, não importa, isso aí é negócio, esses caras negociam vidas mesmo, mas vão ficar em posição de inferioridade. Então, de que é que a gente tem que ficar puxando conversa com esses caras? Tem que desmascarar os guedistas também. Essa turma tipo Constantino e tipo Fiuza, porque eles não são respeitados nem por aqueles que eles bajulam. O Bolsonaro é demais. O Bolsonaro ele tá certo. O Bolsonaro ninguém pode se comparar. Quem é você para dizer que Bolsonaro é autoritário? Onde assim, com todo aquele teatro que esses guedistas fazem. Tá. Mas quem é que ganha espaço, ganha terreno no governo? São os olavistas. Eles ficam sempre com a migalha, comedor de migalha. Como é que você respeita comedor de migalha? Pessoa que engana os outros com discurso liberal e é comedor de migalha. Não dá para respeitar. Então é essa a perspectiva. Não digo assim, nunca falei, Constantino recebe dinheiro e tal, não me interessa. Nunca falei isso. Eu estou avaliando o discurso, a atitude. E sim, a atitude de pessoas como Fiuza, Constantino, é a atitude de dar nojo, de dar ânsia de vômito. Né? Isso aí, olha, espero que sobre algum tipo de liberalismo diferente desse guedismo. Que se for em termos disso aí, olha, ficaram bravinhos com Paulo Freire porque ele falou do neoliberalismo, é pior. Vocês são bem piores do que aquilo que o Paulo Freire falou. Olha, se dependesse de liberais desse tipo aí, a escravidão não tinha acabado. Monarquias não tinham caído. Porque é um liberalismo de puxação de saco de quem concentra poder. É um liberalismo de submissão, de arrumar grana para o autoritário. E vocês são uma vergonha. Moralmente são uma vergonha. É essa a minha opinião. E eu defendo e eu exponho a contradição de vocês. Aliás, eu vou fazer mais alguns vídeos, talvez nos próximos dias, expondo as contradições, mostrando como vocês mudam o discurso. Todas as coisas que estão defendendo hoje, se fosse na época do PT, diria, então, que, não, aí não pode. Então vocês não defendem valores. E é fácil. É muito mais fácil pegar a contradição de vocês. Vocês são muito mais contraditórios até do que são os bolsolavistas. Liberais guedistas, tá? Não são todos os liberais brasileiros, nem todos os liberais de direita. Liberais guedistas, tá? Dessa turma tipo leitor de Fiuza, leitor de Constantino. Não, vocês são tão contraditórios que é uma diversão expor a sujeira no discurso de vocês. É uma vergonha. Eu tenho vergonha de já ter defendido vocês no passado. Eu já defendi Paulo Guedes. Eu tenho vergonha, morro de vergonha. Isso é uma das coisas que eu mais tenho vergonha. Tá? Eu tenho várias vergonhas de ter ajudado, sim, esta direita, de ter sido leniente com essa direita, de não ter lutado. Sim, eu tenho. Mas uma das maiores vergonhas é de ter ajudado e ter defendido pessoas dessa ala guedista. Certo? Então é isso que eu tinha para dizer e eu vou fazer mais uns vídeos dando mais detalhes de como eles são contraditórios, como são desonestos, como enganam as pessoas no discurso, porque são comedores de migalhas. Vocês são moralmente, vocês guedistas, dessa turma bravinha, que tá fazendo cirquinho, querendo provocar, querendo dar baixaria, provocando jornalistas aí. O Constantino, ele parece arrumador de treta agora, querendo arrumar treta com a Vera Magalhães. Ela faz bem em não cair na pilha. Não caiam na pilha porque esses caras são embusteiros, certo? Mas essa turminha aí, coleta, printem, arquivem tudo o que esses caras estão escrevendo, porque o tombo vai vir. Os olavistas vão passar o rodo neles porque não os valorizam, não tem espaço para todo mundo nesse tipo de chiqueiro, certo? Valeu, gente. Um abraço. Aqui, deixa eu finalizar. Agora sim.